Você já parou para pensar que talvez tudo o que te ensinaram sobre poder esteja errado? Que ser forte não tem nada a ver com dominar os outros, mas com dominar a si mesmo? Que pensar como um rei não é sobre gritar ordens, mas sobre proteger aquilo que ninguém pode ver, seu propósito. A verdade é que muita gente se perde no jogo da vida tentando vencer com as peças erradas. Correm atrás de status, aparência, reconhecimento e acabam sacrificando exatamente o que mais importa. E aí vem o baque. Sucesso sem sentido vira um castelo vazio. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma diferente de jogar? Um jeito de alinhar estratégia, sabedoria e propósito mesmo sem ter nascido em berço de ouro ou ter a vida resolvida? O problema é que isso ninguém ensina na escola. Só aprende quem tem coragem de encarar a própria mente como um campo de batalha. E os que aprendem viram líderes silenciosos, invencíveis, respeitados não pela pose, mas pela presença. Neste vídeo, você vai descobrir por que pensar como um rei muda tudo. Suas decisões, suas relações, sua energia. E principalmente sua direção. E não, isso não é papo motivacional barato. É uma mudança de mentalidade que transforma a forma como você joga o jogo da vida. Porque enquanto uns tentam mover o mundo à força, outros apenas movem a peça certa, no momento certo. E esses, meu amigo, raramente perdem. O rei como símbolo de poder sutil. O curioso é que no xadrez, o rei parece a peça mais frágil do tabuleiro. Anda apenas uma casa por vez, quase não impõe ameaça direta. E ainda assim é o centro de tudo. Se cair, o jogo termina. Isso, meu amigo, ensina uma lição poderosa sobre desenvolvimento pessoal. Muitas vezes, o que realmente sustenta a nossa vida não é o que brilha aos olhos dos outros, mas sim o que silenciosamente mantém tudo em pé. É como aquele hábito discreto de dormir bem, ou a rotina de anotar pensamentos no fim do dia. Pouca gente vê, mas são esses detalhes que seguram o castelo. Na jornada do autoconhecimento, o rei representa aquela parte essencial que, se ignorada, arrasta o resto junto. Tem gente que passa a vida investindo em diplomas, status e validação externa, e esquece de proteger a sua peça mais importante, o equilíbrio interno. Dá para ser forte por fora e vazio por dentro. E quando o rei interno cai, tudo desmorona. É por isso que é tão importante reconhecer o que, de fato, é essencial. O sucesso como pessoa começa quando a gente aprende a proteger aquilo que não é negociável. Quer um exemplo prático? Imagina alguém que prioriza a imagem profissional, mas negligencia a saúde mental. Por fora, um líder respeitado. Por dentro, um castelo de cartas. O autodesenvolvimento passa justamente por esse olhar estratégico, que entende que o verdadeiro poder é sutil, é silencioso, e que o que parece fraco, às vezes, é o que mantém tudo vivo. Comece aí. Escreva numa folha o que é essencial para você. Só isso já pode mudar o rumo de muita coisa. Esse tipo de consciência é o que separa os jogadores comuns dos mestres, aqueles que vivem no automático e os que vivem com propósito. Porque proteger o rei é um ato de inteligência e não de medo. E se você acha que isso é papo filosófico demais, calma. Quando a gente fala de liderança de verdade, a conversa fica ainda mais interessante. Liderança baseada na estabilidade interna. Existe uma ilusão perigosa no mundo do desenvolvimento pessoal, a de que liderança é sinônimo de conquistar, aparecer, vencer debates e ser o centro das atenções. Só que o verdadeiro líder começa onde ninguém vê, dentro de si. Assim como o rei no xadrez, que precisa estar protegido antes de se aventurar no campo de batalha, a pessoa que quer liderar precisa antes cuidar da própria casa interna. Saúde mental, valores sólidos, relacionamentos saudáveis. Tudo isso forma a base. Sem essa fundação, qualquer sucesso externo vira fachada. É como construir uma mansão sobre areia fofa. Pode até parecer grandiosa, mas o primeiro vento forte derruba tudo. E aqui vai um exemplo real. Quantas pessoas você já viu chegar lá e desmoronar emocionalmente logo depois? A estabilidade interna é o alicerce invisível do sucesso como pessoa. Não adianta ter o carro dos sonhos se você vive ansioso. Não faz sentido ganhar aplausos se você se sente perdido no silêncio. O autoconhecimento é o escudo que te protege do caos de fora. Quer trabalhar isso de forma prática? Comece com 3 compromissos diários: meditar por 5 minutos, escrever suas emoções antes de dormir e escolher um valor que você vai praticar no dia seguinte, como gratidão, escuta ativa ou coragem. São pequenas atitudes que ancoram a mente, fortalecem a alma e criam uma sensação real de controle.
A liderança não começa quando você comanda os outros, mas quando aprende a comandar seus próprios impulsos. No final das contas, quem constrói uma fortaleza interna caminha com mais leveza, porque sabe que, independente do que aconteça lá fora, tem um lugar seguro para voltar. E quando esse lugar está bem guardado, a postura muda, o olhar muda, a energia muda. E aí sim, o mundo começa a reconhecer o seu valor. Mas tudo isso ainda é só o começo, porque assim como no xadrez, o jogo da vida também muda com o tempo. Evolução da liderança ao longo do jogo e da vida. No início do jogo, o rei parece estar apenas ali, escondido atrás das fileiras de soldados, sem grande influência direta. Mas conforme as peças vão caindo, o tabuleiro se esvazia e a responsabilidade aumenta. Ele precisa se mover, precisa agir. Na vida, é a mesma coisa. No começo da jornada, muita gente acredita que não tem voz, que precisa esperar o momento certo para agir. Mas com o tempo e o amadurecimento, a liderança vai deixando de ser um título e se transforma em missão. Esse padrão é comum no caminho do autodesenvolvimento. O jovem, que apenas absorve o mundo à sua volta, um dia precisa começar a influenciar esse mundo. E, quando esse momento chega, a forma como ele lidou com as pequenas batalhas anteriores fará toda a diferença. Por isso, vale pensar: como você está se preparando hoje para o momento em que sua presença será decisiva? Como você está treinando sua paciência, sua escuta, sua capacidade de tomar decisões difíceis? Tem uma história interessante sobre Abraham Lincoln. No início da vida política, ele era visto como introspectivo e inseguro, mas com o passar dos anos, sua maturidade transformou essas características em virtudes poderosas: reflexão, firmeza e compaixão. Ele só se tornou o grande líder que conhecemos porque soube evoluir no ritmo da vida, sem se apressar, mas também sem se esconder. Isso é o autoconhecimento em ação, saber a hora de esperar e a hora de avançar. E talvez esse seja o maior segredo de uma liderança com propósito. Ela muda conforme o contexto. Não é rígida nem frágil, é flexível. Se molda às fases da vida, sem perder a essência. Porque no fim, a peça mais importante não é aquela que se move o tempo todo, mas a que sabe exatamente quando deve entrar em ação. E isso nos leva a uma lição que vem de longe, de muito antes do xadrez chegar às mãos dos reis europeus. Contexto histórico do rei no xadrez. O rei do xadrez nem sempre foi apenas uma peça num tabuleiro. Ele já foi um espelho de como a humanidade via o poder. Lá na Índia Antiga, onde o jogo nasceu como chaturanga, o rei simbolizava a ordem do universo. Já na Europa medieval, ele se tornou uma figura central, mas cada vez mais dependente da nobreza, dos cavaleiros e da igreja. O interessante é que isso mostra uma coisa: o poder nunca é estático. Ele muda de forma conforme os tempos mudam. Assim também é com a liderança na vida real. Ela precisa de adaptação, de contexto, de consciência. Nos tempos antigos, o rei era tratado como divindade. Hoje, a liderança moderna é cada vez mais horizontal. Chefes autoritários perdem espaço para líderes que sabem ouvir, incluir e inspirar. Isso é desenvolvimento pessoal puro. Sair do ego que quer controlar tudo e entrar no fluxo da colaboração. Você lidera melhor quando entende que ninguém lidera sozinho e que ouvir bem pode ser mais poderoso do que mandar bem. É a diferença entre ser temido e ser seguido. Se quiser aplicar isso na prática, observe quem são os reis à sua volta. Não reis de coroa, mas de influência. Aquele chefe que sabe unir a equipe com empatia, a professora que inspira seus alunos mesmo sem gritar, ou o pai que ensina mais com exemplo do que com bronca. Estude essas pessoas, entenda o que as torna fortes. Um bom começo pode ser a leitura de O Monge e o Executivo, que mostra como a verdadeira liderança nasce do serviço. Isso é autoconhecimento estratégico. No final das contas, o rei, no tabuleiro moderno, não é mais o centro absoluto, mas sim a peça que só sobrevive com o apoio dos outros. E isso muda tudo, porque entender isso é entender que liderança não é um trono, mas uma missão compartilhada. E quando você aceita esse chamado, começa a enxergar o jogo com outros olhos. E aí surge uma jogada especial, muitas vezes subestimada, mas que ensina uma das lições mais valiosas da vida. O roque como lição de vida. Pouca gente repara, mas o roque é uma das jogadas mais estratégicas do xadrez. Em vez de avançar e atacar, o movimento tem um objetivo claro: proteger o rei. Antes de qualquer confronto direto, antes do espetáculo da guerra, existe a necessidade de garantir segurança.
E olha só que interessante, na vida também é assim. Antes de empreender, de se expor nas redes, de mudar de cidade ou de correr atrás dos seus sonhos, é preciso criar uma base sólida. Autoconhecimento e desenvolvimento pessoal não são luxo, são preparação. A pessoa que ignora essa etapa vive pulando etapas. Quer abrir um negócio, mas não tem controle emocional. Quer um relacionamento duradouro, mas não sabe nem se ama de verdade. Quer sucesso como pessoa, mas foge de encarar seus próprios conflitos. O rock ensina que proteger o que é essencial não é sinal de fraqueza, é sabedoria pura. E mais, que agir cedo de forma preventiva é melhor do que apagar incêndios lá na frente. Quem se prepara antes sofre menos depois. Exemplo prático: antes de dar um passo grande na carreira, organize sua vida financeira. Antes de iniciar uma relação amorosa, cure suas feridas antigas. Antes de ensinar os outros, aprenda a se ouvir. Livros como Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey, mostram isso com clareza. Tudo começa com um alinhamento interno. Fazer o rock na vida é o mesmo que decidir, com coragem, proteger o que você tem de mais valioso, antes que o mundo te obrigue a fazer isso na marra. E quando você aprende a jogar assim, com estratégia e consciência, algo muda. O medo diminui, a ansiedade perde força, e você começa a tomar decisões mais inteligentes, com mais confiança. Porque já não está mais se lançando no mundo para ser salvo. Você já se salvou. E a partir daí, é possível reconhecer que mesmo o rei, por mais importante que seja, precisa de aliados ao seu lado. O rei precisa da equipe, ninguém vence sozinho. Existe um mito moderno de que o verdadeiro líder é aquele que dá conta de tudo sozinho, que carrega o mundo nas costas, que nunca pede ajuda, que resolve, produz e não reclama. Mas isso é uma armadilha no xadrez. O rei pode até ser a peça mais importante, mas sem a equipe certa ao redor, ele está condenado. Na vida é igual, ninguém vence sozinho. A jornada do autodesenvolvimento exige sim coragem individual, mas também humildade para se cercar de bons aliados. Sabe aquele amigo que te lembra quem você é quando tudo dá errado? Ou aquele mentor que te desafia a crescer mesmo quando você acha que já fez muito? Essas pessoas são como as torres, bispos e cavalos ao redor do rei. Protegem, avançam e te dão perspectiva. Desenvolver o sucesso como pessoa passa por escolher bem quem está do seu lado. Mais que networking, isso é inteligência emocional e visão estratégica de longo prazo. E se você não tem essa equipe ainda, não se preocupe. Comece construindo. Participe de grupos de leitura, se conecte com pessoas que também estão nessa busca por autoconhecimento. Assista a conteúdos que te inspirem e sim, busque terapia ou coaching se sentir que precisa. Você não está sozinho nessa. Livros como Tribes, de Seth Godin, mostram como encontrar sua tribo é um divisor de águas no crescimento pessoal e profissional. Quando o rei entende que precisa dos outros, ele para de ver vulnerabilidade como fraqueza e começa a ver como força. Porque pedir apoio não é sinal de derrota. É um passo sábio na direção da vitória. E ao proteger e ser protegido, nasce uma nova compreensão. Existem perdas na vida que você pode aceitar e outras que não pode, de jeito nenhum. Sacrifícios conscientes versus perder o essencial. No tabuleiro da vida, assim como no xadrez, chega um momento em que é preciso sacrificar algumas peças. Pode ser tempo, conforto, dinheiro ou até certas relações. Faz parte do processo de evolução e desenvolvimento pessoal. Mas tem uma peça que nunca deve ser sacrificada: o rei. Ele representa aquilo que, se perdido, faz todo o resto perder o sentido. É a sua essência, seus princípios, sua identidade. Perder isso é como continuar vivo por fora, mas morto por dentro. É comum ver gente trocando o essencial por resultados rápidos. Trabalham 14 horas por dia, ganham dinheiro, mas perdem o convívio com os filhos. Buscam validação nas redes, mas se afastam da própria verdade. Acha que está crescendo, quando na verdade está se distanciando de si mesmo. Isso não é sucesso como pessoa, isso é ilusão. O autoconhecimento serve justamente para evitar esse tipo de erro, para você aprender o que pode largar e o que deve proteger com unhas e dentes. Quer um exercício simples, mas poderoso? Faça uma lista de tudo o que você tem aberto mão nos últimos anos. Agora, marque o que foi necessário e o que, no fundo, você sabe que custou caro demais. Essa reflexão já é um passo enorme. E se você estiver sacrificando algo essencial, como sua saúde, seu caráter ou seu propósito, talvez seja a hora de recuar, reorganizar o tabuleiro e voltar a jogar com mais inteligência emocional. Porque
porque às vezes perder é parte da estratégia. Mas perder o que te mantém de pé nunca deve ser uma opção. E essa distinção entre o que é descartável e o que é vital define a qualidade da sua jornada, porque há sacrifícios que abrem portas e há outros que te trancam por dentro. Saber a diferença é sabedoria pura. E quando você entende isso, começa a se perguntar: o que de fato tem valor? Qual é o seu eixo? O que dá sentido à sua caminhada? É aí que o jogo começa a revelar seu verdadeiro propósito. Reflexão sobre propósito e sentido. No fim das contas, todo jogo, seja no tabuleiro ou na vida, só faz sentido quando sabemos por que estamos jogando. O vídeo propõe uma pergunta poderosa: o que representa o rei na sua vida? O que, se fosse perdido hoje, faria tudo o mais perder o valor? Essa pergunta incomoda, e deveria mesmo, porque sem clareza de propósito a gente se move muito, mas para lugar nenhum. É como subir uma escada e só perceber no topo que ela estava apoiada na parede errada. O desenvolvimento pessoal não é sobre conquistar mais coisas, mas sobre conquistar mais clareza. E o autoconhecimento é o mapa que aponta para aquilo que realmente importa. Para uns, o rei pode ser a família. Para outros, a integridade, a liberdade ou até uma missão que transcende o ego. Descobrir isso exige silêncio, reflexão e, às vezes, coragem para admitir que você estava priorizando a peça errada o tempo todo. E tudo bem, todo mestre um dia já foi iniciante no jogo da própria vida. Se você quer começar essa busca por sentido, aqui vai um caminho prático. Escreva hoje, com sinceridade, o que você mais teme perder. Depois, reflita. Você tem protegido isso ou tem jogado contra si mesmo? Outra dica valiosa é mergulhar em leituras como O Homem em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Esse livro transforma. Ele mostra que, mesmo nas piores circunstâncias, quem tem um porquê é capaz de suportar quase qualquer como. Isso não é filosofia barata. É sobrevivência com alma. Porque viver sem propósito é como jogar xadrez sem saber qual peça proteger. Você se move, se cansa, se desgasta e perde. Já viver com propósito é jogar com intenção, é proteger o que importa. É dizer não ao que distrai para dizer sim ao que constrói. E agora que você chegou até aqui, talvez a pergunta que reste não seja como vencer o jogo, mas sim, você está jogando o jogo certo. Guerreiro, parabéns! Você faz parte dos 1% que ficam até o final do vídeo.